Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do KIC, porque um podcast destinado a gente fazer perguntas relevantes naquilo que vão fazer diferença no seu dia a dia. E nós vamos fazer perguntas sobre vários pontos, vários aspectos, para isso, obviamente, convidados mais que especiais. Primeiro convidado não poderia ser diferente, até porque ela é responsável por tudo isso aqui. Ela é arquiteta, especializada em clínica médica e, principalmente, minha esposa. Eu tenho o prazer de convidá-los a assistir Marina Polizel. Muito obrigada pela apresentação. É uma honra para mim estar aqui nesse ambiente que a gente projetou com tanto carinho. E vamos bater papo, vamos conversar. Uma coisa que a gente já faz o dia inteiro, que é bater papo. Agora a gente vai falar para vocês as câmeras. Bonitinha ela, né? Meu amigo, você tem que plantar agora para colher depois. Então, assim, o que eu quero com vocês? E por que arquitetura? Primeiro tema é arquitetura, porque nós vamos falar de experiência do paciente. A arquitetura passa a ser um ponto relevante para aquilo que a gente pode transformar a experiência do paciente e que é um dos lemas que nós adotamos. Paciente satisfeito não gera processo, paciente satisfeito gera indicação, gera outro paciente. Então, dentro desse aspecto, acaba a Marina contribuindo bastante com as clínicas médicas, a clínica da saúde, a melhorar a experiência, individualizar, gerar valor, e é sobre esses pontos que vamos conversar. Eu vou chamar você de amor, porque, obviamente, né? Ai de mim se não fizer isso. Então... Com certeza. Então, amor, quando você começou a estudar, eu me lembro bem, quando você começou a estudar arquitetura, quando você viu e a gente começou a conversar sobre a aplicação da arquitetura dentro do ambiente médico, principalmente de clínica, onde o médico tem mais controle e não tem tanta burocracia como um hospital, não sei, né? Pode ser até que tem, que sabe explicar isso depois. Mas o que assim, quando você estava estudando e quando você começou a aplicar, o que te chamou a atenção? Bom, eu gosto muito dessa frase. A primeira impressão é a que fica. Boa. E a gente já usa essa frase desde quando nós começamos a namorar. Se a primeira impressão é a que fica, quando você entra no ambiente, você já vai fazer um pré-julgamento de tudo. Então, quando o paciente ele entra na sua clínica, ele já vai criar uma expectativa de como vai ser esse atendimento todo. Como o médico vai me atender, como a secretária vai me atender. A minha missão é fazer com que ele tenha uma boa experiência. E a missão do médico também, de estar aberto a projetar um ambiente para acolhê-lo, para recebê-lo. Eu acho bem interessante, porque quando a gente fala em acolhimento, dentro do direito médico, a gente vê que a quebra da relação médico-paciente ela tem a ver, geralmente, com a perda do acolhimento. Então, às vezes, o médico está preocupado, eu falo médico profissional de saúde geral, está preocupado em fazer a captação, está preocupado em fazer o marketing, está preocupado na secretária cobrar, mas muitas vezes não está preocupado... Ele esquece de pensar como o meu paciente vai se sentir a hora que ele entrar na minha clínica. Se a recepção é confortável ou não. Ele vai se sentir acolhido, porque ele vai entrar ali, ele já vai gerar toda a expectativa de como vai ser. Ele já vai esperando como ele vai ser atendido pelo aquele profissional. Sabe, eu gosto muito daquela parte que a fala, né? A mensagem não falada, ela diz muito. Ela é muito forte. Ela diz muito. Mesmo que não seja intencional a hora que o paciente esteja lá. Ele pode não estar pensando e avaliando o local. Mas a cabeça dele está vendo tudo que está acontecendo. Se o ambiente está limpo, se o ambiente está acolhedor. E provavelmente se ele está na clínica, é porque ele está com alguma dor, ele está com alguma doença, ele está insatisfeito com alguma coisa. Então, ele já ele precisa desse abraço. A gente vê muito na recepção. Eu vou trabalhar primeiro na recepção. Que acho que a primeira impressão do paciente, quando ele abre a porta, é a pessoa que está abrindo a porta, ou às vezes quando ele abre sozinho a porta, é a primeira impressão que ele tem, geralmente é do balcão e da recepção. O impacto positivo, quando ele vê uma recepção planejada dentro de um objetivo traçado pelo médico ou pelo profissional de saúde, ele é muito relevante, na minha opinião, para acolhimento, como você bem disse, e geração de valor. Então ele já sabe, cara, que vai ser caro. Eita, vou perder uma grana aqui. Exatamente, ele já está com a expectativa ali. E outro aspecto que eu gosto muito de trabalhar é o carinho. Eu acho que a recepção tem que ser um motivo de dar um carinho para o paciente. Percepções mais simples, por exemplo, tomada para carregar o telefone, o que está passando na televisão, se vai ter televisão, se não vai ter televisão, que tipo de música, iluminação. Com certeza, por favor, sem notícias ruins, não deixe no canal de notícia, o paciente não vai se sentir bem com isso.
Coloque talvez um marketing seu mostrando as coisas que você faz. Isso é muito positivo. Às vezes você vai mostrar algo que ele não sabe que você faz. Se eu fosse... Vamos lá, eu gosto também de inverter as coisas, sabe? Eu trabalho com mitigação de risco. Então, o que eu faço? Gerenciamento de risco, como você já sabe, né? Você escuta eu falando no telefone o tempo inteiro. Mas, na sua visão, assim, como arquiteta, como o design pode mitigar um risco de um processo, por exemplo? Como é que ele ajuda? Com vários aspectos. E a gente já começa a entrar numa parte um pouquinho mais técnica. Talvez a gente pensando na iluminação. Maneiro. Como é que é a iluminação, né? Se coloca no lugar do paciente, ele já está com alguma questão ali, ele já está com alguma dor, alguma coisa incomodando ele. E aí você coloca aquela luz branca, quase azul, na cara do paciente, é extremamente desagradável. Ele vai se sentir pior do que ele já estava. Então, pensa um pouco nessa iluminação, coloca uma iluminação um pouquinho mais amarelada, uma coisa mais acolhedora. Isso já vai fazer ele se sentir melhor. Questão de cores, às vezes, da clínica. Evita, talvez, uma cor muito vibrante. Você colocar um vermelho, isso vai acender o paciente, vai deixar ele um pouco mais agitado. Então, traz uns tons mais pastéis, umas cores mais claras, que vai acalmá-lo. Vai ser uma coisa mais serena. Engraçado, quando você fala isso, primeiro, lembrando que você sabe que eu sou judeu, não é caro. Você mexer em cor, isso não é caro, é uma coisa tranquila de fazer. A gente consegue adequar de acordo com a expectativa do médico ou dentista, né, do profissional que vai estar naquela área. Que, aliás, é uma preocupação de muitos clientes de arquitetura, é uma coisa cara, né? Nossa, arquiteto é caro pra caramba. Não tem dinheiro pra esse negócio, não. É o contrário disso. Quando você contrata um arquiteto, o arquiteto vai planejar aquele local para você de acordo com a sua expectativa. Olha, não tenho tanto dinheiro agora para investir nisso. Vamos fazer uma coisa mais em conta e depois a gente vai evoluindo. Ou... O que acontece também, Marina, eu quero fazer a clínica mais top, transforma esse local para mim. Eu vou amar fazer, a gente consegue fazer os dois lados. Eu acho que vai ser muito complicado quando a pessoa quer uma coisa, mas tem crenças limitantes ou quer levar coisas de uma clínica para outra que atrapalham bastante, né? Quer que se faça milagre também, né? Acontece bastante e a gente consegue adequar. Chega no momento que às vezes a gente não consegue, talvez, transferir um móvel para lá, que não cabe, a gente vai conversando e vai adequando, ver a melhor forma para viabilizar tudo. E é que eu gosto de fazer perguntas de coisas do dia a dia, né? E quando você sabe que o negócio funciona, você sabe que um projeto está pronto, você sabe o que o cliente quer, você entendeu... Muitas vezes você entende e o cliente não tem ideia do que você está falando. Isso acontece comigo toda hora. Eu estou falando com o cliente, eu estou explicando, olha, você quer um negócio, cria, temos que fazer... Tem um roteiro, temos que fazer isso, isso, isso. Então ele fala, ok, mas não faz. Eu sou o personal trainer que vai motivar o cara a fazer as coisas, só que às vezes o cara não faz, tem que fazer. Não tem resultado, não tem mágica. Não tem mais, tem que fazer. E aí você sabe o que tem que ser feito. Você entendeu o objetivo dele. E aí você implementa o seu pensar, o seu modo de vista, dando a sua linguagem, obedecendo a um projeto de crescimento profissional que passa pela arquitetura, passa por gerar valor. Aí o médico chega e fala, não gostei, ou não é isso. Ou eu quero uma coisa diferente que você sabe que não vai funcionar. Como é que você lida com isso? Olha, é muito difícil o cliente chegar e falar não gostei, porque antes de tudo a gente vai fazer um briefing, a gente vai estudar o que ele está pensando e eu já vou falar para ele, isso aqui dá para a gente fazer, isso aqui não dá para a gente fazer, a gente precisa seguir as normas, então eu deixo tudo isso muito bem claro. Tem limite, né? O cara não vai fazer o que quer. Com certeza, e eu falo, segurança é a primeira questão de arquitetura. Depois a gente vai pensando em outros aspectos, mas a segurança é a primeira. E a gente precisa seguir as normas. Às vezes eu tenho que te chamar, às vezes eu preciso de você para poder adequar. Às vezes eu preciso chamar um profissional da vigilância sanitária. Vai ter um profissional da vigilância aqui, a gente vai chamar aqui. A Rani vai vir para cá, vai falar. Muito importante. Às vezes eu tenho que recorrer a outros profissionais para que a gente consiga adequar, chamar um engenheiro para poder falar um pouco mais de estrutura e fazer com que o cliente entenda a necessidade daquilo. Porque os ambientes, muitas vezes, uma recepção, a sala de procedimento, tem um tamanho mínimo e o profissional não sabe daquilo. Então, eu tenho que mostrar para ele, fazer ele entender a proposta toda. Vou dar um exemplo. Às vezes, o cliente chega para mim e fala, Marina, eu estou alugando uma sala de 50 metros quadrados e quero fazer 2 salas de procedimento nessa sala, com 50 metros quadrados.
e procedimento invasivo. Eu falo, legal, vamos conhecer o local, eu vou até lá com o cliente, a gente consegue ver o espaço, e aí eu vou adequando a expectativa dele. Eu mostro para ele, falo, olha, porque ele vai pensando que ele precisa de uma recepção, um lavabo e as 2 salas de procedimento. Aí eu mostro para ele, olha, a gente vai precisar de uma copa, a gente vai precisar de uma sala de esterilização, DML, que é o depósito de material de limpeza. A gente vai precisando de uma série de outras salas que também, na norma, temos tamanho mínimo, e eu vou adequando a expectativa dele. Então, talvez não seja 2 salas de procedimento, seja uma sala de procedimento, mas que ele vai ter segurança que está tudo dentro da norma. Ele vai dar segurança para o paciente dele. Vamos lá. Aspectos práticos. O pessoal que me conhece sabe que eu sou adepto a aspectos práticos das coisas. Não gosto de ficar muito no conceito, gosto de andar na prática. Na prática, tá? Na sua experiência, você que já está trabalhando com bastante médico, eu ajudo um pouco para indicar. Um pouco, nem muito. Ela me cobra, eu deveria ajudar mais. Cobra mesmo. O que mais impacta quando o médico chega na parte arquitetônica ou na arquitetura? O que mais impacta na visão do médico e na visão do paciente quando você monta um projeto? Você diz o quê? De elementos que você coloca, fala, cara, essa mesa, não, esse balcão, cara, não, essa iluminação. Tá, exatamente. O que eu mais acho que impacta e que tem um custo baixíssimo é a iluminação. A iluminação faz toda a diferença do ambiente. Uma iluminação planejada, uma iluminação indireta, ela vai montar melhor. Porque não adianta, às vezes, a gente fazer um balcão lindo, maravilhoso, mas ele não está iluminado. Nós não trazemos iluminação para ele. Então, o meu primeiro ponto, sempre iluminação. Vou te falar o que me impacta quando eu chego numa clínica. Eu vou falar marcenaria. Marcenaria, eu sei que é caro, né? Pessoal, é caro. É caro. Marcenaria, iluminação, eu acho que muita questão do acolhimento, ela vem da marcenaria, né? Aqui, por exemplo, isso aqui parece que não, mas isso faz diferença. A marcenaria me impressiona, a iluminação me impressiona, mas, por exemplo, o conforto do sofá que está na recepção. Sim. Cara, aquele sofá que você sai, parece um buraco negro, que você senta e você fica ali todo... E você tem que pensar, às vezes o sofá é lindo, mas ele é baixo. Qual é o tipo de paciente que você atende ali? Você atende idosos e aí você vai colocar um sofá super desconfortável. Tem que fazer agachamento para sentar no sofá. Exato, que ele não consegue se apoiar e levantar. Então, se você atende um idoso, por exemplo, precisa ter um bracinho para ele se apoiar, para ele levantar. Todas essas questões têm que ser pensadas. Isso é legal. Eu tenho muitas coisas que eu vejo e acaba tendo muito problema, aquilo que pode e aquilo que quer. Existe uma diferença que eu costumo dizer que é um triângulo. Eu quero, eu posso, eu devo. Então, muitas coisas você fica nesse meio tempo. Eu quero fazer isso. Você pode? E se você quer e você pode, você deve? Então, trabalhar nesse triângulo, que eu chamo de triângulo das bermudas da vontade, é uma coisa bem complicada. Como é que você lida quando o paciente... minha vida vai ser sempre paciente, até eu mudar, porque eu lido com o profissional de saúde, quem só lida com pepino com o paciente, é paciente sempre inteiro. Então, amor, como é que você lida quando o médico quer uma coisa que não pode, que a legislação não permite, o que não deve ser feito aquilo, mas o cara quer fazer? Como é que você lida com esse tipo de coisa? É bem complicado, ainda mais na cidade que nós vivemos no Rio de Janeiro, que às vezes a Zona Sul tem salas muito pequenas e que não estão dentro da norma, né? A gente tem 30 metros quadrados e a gente precisa ter todas essas outras salas, copa, um banheiro adaptado, acessível, e a gente não tem. Então, eu preciso mostrar para ele o que ele precisa antes, por isso que é muito bom ele procurar o arquiteto antes de escolher a sala. Tá? Procurem um arquiteto antes de escolher a sala, leve o arquiteto até a sala para vocês estudarem juntos se vai ficar viável. Tem alguém que eu te passei hoje para você fazer isso, inclusive, né? Sim, estou em contato com ele. Muito bom. Eu acho isso bem relevante porque muitas vezes as pessoas querem alguma coisa numa crença pessoal ou porque funcionou para outra pessoa. E aí a gente tem que saber que as pessoas são diferentes. Então, aquilo que funciona para o seu coleguinha pode não funcionar para você. E essa é uma das coisas que eu defendo bastante, a sua singularidade. Você mesmo tem que se perceber, se conhecer, saber do seu potencial e aonde você quer chegar. Porque, às vezes, o meio é igual, mas o destino é diferente, tanto o seu quanto do seu colega que você está vendo.
E lembrando que quem vê palco não vê bastidor. Então, você se conhecendo, entendendo, se cercando de profissionais que vão te ajudar a você raciocinar melhor, você vai conseguir a sua jornada, com que a sua jornada seja muito mais fácil. Exatamente. É sair dessa padronização que a gente vive hoje, que tudo é um padrão, é uma caixinha. Deixa transcender. Mostra quem você é na clínica. Tá? Deixa a sua essência aparecer ali no seu ambiente. E isso vai trazer valor para você. O seu paciente vai te perceber. Ele vai entrar no local e vai ver, olha, eu vou ser atendido por esse médico que vai cuidar dessa forma que eu estou sendo acolhido aqui. Vocês sabem, você que está aí de casa, já quando eu faço estou fazendo podcast, eu já participei de vários podcasts, primeira vez assim que eu estou liderando um podcast, sou entrevistador, parecendo aqui, inclusive aqui, ó, tô com fichinha aqui, tô parecendo apresentador de programa com esse negócio aqui, mas até eu pegar o jeito. Você adora. Não, até eu pegar o jeito, depois eu não esqueço, isso aqui serve só para eu poder balizar onde eu tô e que pergunta eu tenho que fazer. E colocou a esposa de cobaia. Também, que já tomei uns porros, obviamente. Você não tá seguindo o roteiro, não tem que seguir o roteiro, isso aqui é só para ter uma ideia. Mas vocês sabem, o que eu quero dizer é o seguinte, sabe quando eu faço esse tipo de gravação, sabe o que eu imagino? Eu imagino a pessoa na esteira, correndo. Então, sabe quando você tá na esteira, o tempo para, né? O tempo não começa, o seu relógio não anda mais para frente, parece que ele para ou ele anda para trás. Então, eu imagino a gente gerar um conteúdo que a pessoa esteja correndo na esteira, você vai fazer só meia hora, já que você comeu demais no final do ano, e teaser partida não vai fazer efeito se você não fizer exercício. Então, assim, você tem que ter um tempo produtivo, então você tem que estar escutando. Eu sei que você pode ter muitos insights, e esse é o objetivo. Que você entenda e tenha insights de coisas que possam melhorar a sua produtividade. Aí entra um ponto, e já vou te avisar que está fora do roteiro, entra um ponto que eu acho relevante, muito relevante, que eu vivo isso assim diariamente. O impacto de energia positiva quando você muda a ambiência. Quando você está trabalhando num local, você tem uma energia que você gera a sua produção. Quando você muda o local, como você criou isso aqui, a energia de trabalho muda, você se torna mais produtivo. Impacta diretamente na energia, como a gente vai produzir, né? E aí eu volto de novo nessa questão da iluminação. Às vezes a gente está num ambiente escuro, é um ambiente mais de relaxamento. Você não vai estar disposto ali a produzir. Se a gente coloca um pouco mais de iluminação, você vai estar mais disposto, mais produtivo. Eu sou meio contra a iluminação. Tu sabe que eu gosto de trabalhar em Batcaverna, né? Tu sabe disso. Sei. Mas a novidade, para mim, você tá num ambiente novo. Você tá num ambiente bonito, planejado. Porque essa é uma das coisas que nós nos sabotamos. Eu tô falando para você, mas eu também faço isso. A gente se acostuma com mais ou menos. A gente não se deve acostumar com mais ou menos. Essa pode ser você que tá vendo esse episódio, nós estamos no início de 2025, tá? Então, deve estar aqui na legenda. Uma das mudanças desse ano é a gente não aceitar mais o mais ou menos. Isso funciona também. Isso a gente aplicou na nossa vida pessoal, né? Não aceitar o mais ou menos. E aí, quando a gente para de aceitar mais ou menos, você aceita o que de fato é bom, você fala, cara, eu mereço, né? Tem até a oração do merecimento. Eu mereço ter um local bom para trabalhar. Eu mereço ter um local que valorize aquilo que eu quero ser. E aí vai te motivar a ser melhor. E em sendo melhor, você é mais produtivo. Em sendo mais produtivo, você gera mais valor. E esse valor passa a ser um valor percebido pelo seu paciente. Vai permitir você cobrar preços maiores, o paciente vai ficar mais satisfeito. É uma bola de neve, né? Você está se sentindo bem naquele ambiente, o seu paciente vai perceber aquilo, vai agregando valor e você vai crescendo, ganhando mais dinheiro. Boa. Que é o que a gente quer. A gente quer o lema do escritório, que a gente faz no escritório, é exatamente isso. É proporcionar crescimento para os nossos clientes, diminuindo o risco. E se o paciente está satisfeito, o que ele vai processar? Não vai processar. Não vai processar. Dentro dessa lógica, tá? Da questão de arquitetura, o que eu mais escuto, também está fora do roteiro, mas eu estou pensando, o pessoal está na esteira correndo, então o tempo tem que passar rápido para eles, tá? E aí eu sei que isso é uma coisa que passa pela cabeça deles, de ser caro. Então, cara, mas ela fala que não é caro, mas qualquer coisa hoje é 100 mil reais, 200 mil reais. As coisas hoje estão com um valor mais elevado. Né? O investimento que você vai fazer talvez tenha um valor mais alto, mas é um investimento, depois isso vai retornar para você.
É isso, esse é o ponto. É a questão da gente saber a diferença entre despesa e investimento. Despesa é aquele dinheiro que você gasta e não volta. Arquitetura, design de interiores, montagem de ambiência. Com certeza é um investimento que volta. É algo que volta para você. Você tem feedback de cliente que você já fez o trabalho e fala, Marina, pelo amor de Deus, melhorei muito minha qualidade de vida, melhorei a qualidade de paciente, melhorei a qualidade da conta bancária. Tenho. Ficam muito mais motivados a trabalhar. Fazem um marketing melhor, porque agora tem um ambiente legal. Então, com o marketing, atrai mais pacientes. É só feedbacks positivos. No meu script aqui, tem um scriptzinho, tá? Tá escrito agora, tendências e inovações. É o bloco, tendências e inovações. O que você enxerga hoje, assim, de tendência, de inovação, assim, para a clínica médica? Posso falar a minha opinião antes? Até para... se eu falar antes, eu vou influenciar a sua. Tá, fala a sua opinião, depois eu falo a minha. Tá, quando a gente fala de inovação, a primeira coisa que vem à minha cabeça é tecnologia. Então, você precisa que a clínica... se você quer passar essa ideia de inovação, você precisa passar também que ela é uma clínica tecnológica. Porque aí seu paciente vai entrar lá e ele sabe que ele vai ser tratado com o top que existe hoje no mundo. Então, passe essa ideia de tecnologia na arquitetura também. O que vem na minha cabeça, assim, que eu vejo de inovação e tendência, eu vejo, mas vou falar do que eu vejo no sentido geral. Luz amarela. Eu vejo madeira, eu vejo... Mas eu estou influenciado por você, né? Sim, você vê o que eu te mostro. Não, mas eu vejo várias clínicas. Aliás, é uma coisa que a gente faz na consultoria. É porque ninguém vê mais clínica do que eu, porque eu visito todas as clínicas. Ao contrário do que muita gente pensa. Antigamente, a gente chegava nas clínicas e via um monte de parede branca com uma iluminação branca, né? E cadeirinhas ali. No início era assim. É uma sensação muito ruim. E a gente foi entendendo essa questão do acolhimento, do se sentir bem no local. Mas deixa eu pontuar duas coisas. Ninguém visita mais clínica do que eu. Aliás, uma das coisas que o pessoal pergunta quando eu estou visitando a clínica, mas como é que é a clínica de fulano? Como é que funciona assim? Então, eu vejo que tem de tendências e padrões, tá? Então, onde a pessoa está vai influenciar na tendência e o padrão dela. Por exemplo, se eu tenho uma clínica em Nova Iguaçu, ou uma clínica no Meier, uma clínica no Grajaú, uma clínica na Barra, uma clínica em Ipanema, uma clínica no Leblon. Então, eu vejo que existem padrões ou tendências motivadas pelo local. Se eu coloco uma clínica de alto luxo e o meu público é classe C e D, não vai funcionar. Eu estou afastando. Não vai funcionar. Você tem que ter o seu público muito bem definido e a arquitetura vai refletir aquilo também. É que eu chamo assim, funcional. Então, assim, se você vai priorizar por um atendimento massificado... Ela tem que funcionar. Os fluxos têm que ser muito bem estudados, e isso é para todas, né? A gente tem que estudar muito bem como é que vai funcionar os fluxos. Eu lembrei de uma questão aqui, vou dar um exemplo. Não briga comigo, tá vendo? Não tá no roteiro e é legal, tá vendo? A pessoa fica brigando comigo. Não, eu lembrei de uma questão que é legal falar, que vocês vão rir, mas acontece. O pessoal tá na esteira, hein? Não dá pra não rir e cair. Eu fui chamada para readequar uma clínica grande. E aí a gente estudando a clínica, conhecendo o ambiente lá... Entrei na copa. O que eu dou de cara na copa? Várias lixeiras na copa. Então, assim, a gente precisa jogar pensar... o lixo da pia, não? Não, lixeiras de resíduos. Né? De resíduos complicou, né? que foram usados nas salas de procedimento. Não pode. Você faria isso na sua casa? Não. Lixo do banheiro, na cozinha, acho que não funciona bem. Se a vigilância batesse lá, com certeza fecharia. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, às vezes... Antes de tomar essas decisões, né? Lixo do lado de fora, longe, sem contaminação. Eu estudo muito o impacto da ambiência em geração de valor e público. Então, eu vejo, primeiro, quem é o médico. De novo, gente, falo médico, mas profissional de saúde em geral. Mas quem é o profissional? Qual é o público que ele atende? Onde ele atende? Quanto ele cobra? Com base nessas informações, a gente monta uma ambiência, ou seja, aquilo que vai funcionar. Então, se ele é um médico que atende cobrando um valor acessível, ele atende massificado, ou seja, ele ganha na quantidade. É óbvio que vai ter uma arquitetura que a gente chama de arquitetura funcional. Funcional, mas ela pode ser acolhedora também. Até mesmo porque se eu coloco um paciente do público C numa clínica super luxuosa, ele talvez não se sinta bem ali.
Não sei, porque não é a ambiência Não dele. é o ambiente dele. Então, a gente tem que adequar tudo isso. Queria saber a sua opinião. Qual a diferença de ambiente para ambiência? O ambiente é onde nós estamos. E a ambiência é como você está se sentindo dentro dele. Inclusive no tocante às pessoas que lá estão. Então, o ambiente, a ambiência é o ambiente mais as pessoas. Aí forma a ambiência. Então, não adianta você estar num ambiente que não proporciona uma boa ambiência. Exato. Nós estamos aqui nessa sala, que é o ambiente, mas ela teve uma ambiência, né? Nós colocamos o revestimento, a iluminação, a madeira. E cercamos de pessoas que se sintam confortáveis aqui. Exato. Aí vem. Eu estou falando disso porque, para mim, nas minhas aulas, isso hoje acaba sendo um ponto muito relevante. Muito. Por isso que você entra nas aulas. Ela está nas aulas, tudo tá. Todo quem vê a minha aula vai ver que tem um slide dela falando sobre experiência, ambiência, enfim. Posso até deixar isso aqui, porque agora eu já fugi do roteiro mesmo. Para que roteiro, né? Não precisa. E isso acaba sendo relevante, principalmente no ponto do que para onde você está, para onde você quer ir. Então, se você está num ponto em que o seu desejo não é compatível, porque se você colocar o que você quer onde você está, não vai funcionar, você vai experimentar essa curva de aprendizado. Onde você, com a sua experiência profissional, melhorando os seus gaps de atendimento, melhorando a qualidade do seu atendimento, da sua clínica, da ambiência que você proporciona, você consegue, e isso eu quero perguntar, inserir aos poucos elementos de valor. E não simplesmente sair sua clínica do lixo ao luxo em 2 semanas. Não, porque não é 2 semanas, Não, e demora. até mesmo porque não funciona para o profissional que está ali. Ele está acostumado com um tipo de público, ele gosta daquele público e não tem nada de ruim nisso. Se ele está acostumado com o público A ou com o público C, ele tem que se sentir bem no que faz. Para mim, isso é o mais importante. Ele tem que estar bem naquele local e a gente vai adequar a arquitetura segundo o que ele precisa. Vou te contar uma passagem engraçada. Teve um profissional que chegou para mim e falou, olha só, agora eu vou atendimento de luxo. Eu falei, doutor, o que o senhor está fazendo? Eu tirei a cafeteira e botei a Nespresso. Eu falei, não, pelo amor de Deus, doutor. Sabe quanto custa uma cápsula? Quantas pessoas passam aqui e o cara ficar apertando o botãozinho lá? Não é isso. Não é esse o ponto. Não, com certeza não é esse ponto. Não é esse ponto. Então, assim, existe hoje um processo de aprendizado, inclusive, que vai passar pelas pessoas. Quando você falou em inovação tecnológica, eu adoro, acho que tem que ter. Muito do que nós fazemos hoje está aliado à tecnologia. Mas se não tem treinamento de pessoas, se não tem uma ambiência onde essa pessoa está num ambiente confortável, cara, eu vejo espaço para secretária, que isso é brincadeira. Eu não entro. Não consegue entrar, sim. Como é que a pessoa vai trabalhar bem? Como é que a pessoa vai trabalhar feliz? Como é que o paciente percebe... Aí tem a questão da percepção, né? Como é que o paciente percebe aquela pessoa que ela está num espaço fundo, praticamente escondida? E qual é a noção de importância que ela vai ter? O paciente enxerga tudo que está acontecendo, aquela bagunça em cima da mesa da secretária, porque às vezes ela não tem um espaço para colocar, a impressora está encaixada ali quase no chão. Tudo isso o paciente está vendo e ele já vai criando a expectativa ali. Então ele já sabe, olha, o médico vai me tratar da mesma forma. Mas você sabe que isso é o jeitinho, né? É, exato. Isso é o jeitinho. Esse é o médico sabe que a secretária não funciona. Então ele tem 2 caminhos. Trocar a secretária, treinando uma que ninguém nasce sabendo, então você tem que treinar uma que funcione, ou então esconder ela. Ah, vamos ficar com essa mesma, já está comigo há muito tempo, já que ela está fazendo errado, eu vou esconder ela direitinho aqui, praticamente eu apareço. Ou dar um treinamento para essa secretária. Né? E aí você não valoriza a pessoa. E aí como é que você pode ter valorização, valorizar os seus clientes, se a pessoa que em tese vai valorizar seus clientes não é valorizada? Se você não valoriza os seus funcionários, tem toda a lógica. Você precisa valorizar os seus funcionários, porque são eles que vão atender os seus pacientes. Antes do médico, vai ser a secretária que vai receber, vai ser a copeira que vai levar a água, que vai levar o café. Outra passagem, só para vocês terem uma ideia, a gente vai contando causos aqui, né? Eu tenho clínicas que a secretária come no banheiro, porque não tem lugar para comer. Não, isso é um absurdo. Vai no banheiro comer. Chega a ser desumano e insalubre. Como é que essa pessoa vai atender bem? Como é que você vai ter um atendimento depois high ticket dessa forma? Não funciona. Então, as pessoas... Aí você começa a ter, de novo, os degraus de aprendizagem, você começa a entender que para você crescer, as pessoas têm que crescer junto com você, o seu ambiente tem que crescer, a sua ambiência. De novo,
muito cuidado com quem senta à mesa com você. Você tem que mudar o seu ambiente, mudar a sua ambiência para que você possa mudar também. E você escutando, e esse é um dos objetivos do Cai Ser Porquê, é você tendo a oportunidade de escutar isso, de escutar esses insights, perceber, cara, eu estou fazendo errado. E já dizia Einstein, fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, estupidez. Não vai, você tem que mudar as suas ações, senão você não tem o mesmo, não vai ter resultado diferente. Bom, posso voltar agora para o roteiro. É tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, né? A sua secretária, trate com carinho, trate com respeito. Ela vai retribuir isso com os atendimentos com o paciente. Bom, só para você ter uma ideia, ela ficou preocupada com o podcast. Ficou preocupada. Será que vai funcionar? Não vai? Vai ficar nervosa? Saiu super bem, entendeu? Ela vai me infernizar para fazer outro. Vai ter o seu. Vai ter o seu. Depois você conta como é que o pessoal vai te acompanhar, vai te seguir nas considerações finais, que nós já estamos entrando no encerramento e reflexões. Então, vamos lá. De novo, você deve estar terminando seu treino na esteira, eu espero que sim, porque senão você vai morrer aí de tanto correr, que caminhar não adianta. A escada funciona melhor que a esteira. Eu posso fazer o eclipse, porque aí não força tanto o joelho. Eclipse? Não é eclipse, não? Elíptico. Elíptico, aquele que vocês fazem com a mãozinha, vocês já sabem como é que é. Então, se a gente fosse resumir, a pessoa, beleza, entendi, tá, por onde eu começo? Quais seriam, assim, os principais pontos de tudo que nós falamos? Você imagina, eu gosto muito de imaginar, porque pra gente você é uma luzinha vermelha numa câmera, tá? Só pra você ter uma ideia. Quem é você, pra mim, é uma luzinha vermelha na câmera. Depois eu vejo sua carinha nos comentários. Então, assim, imagina que essa pessoa que está nos escutando ou nos vendo, ela fala, entendi, gostei, mas por onde eu começo? Cara, e agora? Quais seriam os pontos, assim, para ela começar, na sua opinião, para ela começar a refletir e começar a esse processo de mudança, e incorporar uma arquitetura como uma forma de geração de valor? Primeiro, ninguém sabe tudo. A gente tem que entender isso. Eu sou centralizadora, você é centralizadora e a gente trabalha para melhorar isso. Então, a gente tem essa mania de achar que sabe tudo, que entende tudo. Não é assim. Nós precisamos de outras pessoas para nos auxiliar. Então, é importante conversar com o arquiteto antes. Conversa com o arquiteto e vai ver, ele vai conhecer o seu ambiente, vai ver o que você está precisando ali. Conversa com o advogado, ele vai te ajudar em questões jurídicas. As pessoas não conhecem arquiteto, amor. Quem é arquiteto? O arquiteto vai conhecer aonde? Não, vai ter que procurar. Como é que se procura Nada arquiteto? cai do teto, né? Mas como é que se procura um arquiteto? Eu recebo muita mensagem pelo Instagram, porque no Instagram já tem o portfólio, então a pessoa já consegue se conectar com você. Tem uma arquitetura do jeito que eu gosto. Começa a pesquisar no Instagram mesmo, você consegue ter acesso a isso. E você vai se conectando e vendo com quem você tem uma relação melhor ali, com quem passa melhor a linguagem que você espera. Tá, eu vou ser chato. Sempre. É a minha fase. Advogado sem ser chato não é advogado, pô. Aliás, quem tá de gravata aqui sou eu. Pode ser normal. Eu tô começando uma clínica. Eu tô saindo, se eu sou médico, eu tô saindo da minha residência. Se eu sou dentista, eu tô saindo da minha formação. Se eu sou biólogo, biomédico, enfim, tô começando a trabalhar, quero montar uma clínica. Eu vou procurar, assim, a indicação de arquiteto ela é muito complicada, porque dificilmente alguém, eu tenho um arquiteto ótimo. E eu não vejo isso com qualidade, eu não vejo isso sendo feito. Os meus clientes não dizem isso. Como é que eles falam? Mas seus clientes já te conhecem, é diferente. Sim. Então, assim, é a oportunidade que vocês vão ter depois, você vai deixar seu Instagram para as pessoas poderem te seguir. Mas vocês vão conhecer, mas para quem não conhece, como é que eu vou saber se essa arquiteta é indicada para mim? Ou ela me representa? Ou a linguagem Você vai precisar conversar antes, você vai precisar agendar reuniões, talvez agende reuniões com 2, 3 pessoas antes, e você vai sentir qual te acolhe melhor, qual tem mais a ver com você. Então, o primeiro passo é escolher um profissional, entender que você não sabe tudo, entender que, igual a gente, né, de médico, advogado, louco, e contador, todo mundo acha que é, que trabalha com marketing também, vai fazer o negócio, é difícil. Mas, beleza, então eu escolho a pessoa. Tá, qual seria o segundo passo? Escolher a pessoa e aí? E aí a gente vai entender quais são as necessidades.
O que você vai fazer dentro da clínica? O que vai acontecer ali? Quais os espaços a gente precisa? São as ações. Sim. Tá. Então, primeiro eu escolhi a pessoa, depois eu conversei com essa pessoa o que eu quero. Tá. Então, e procurar eu tô o presumindo local. eu tô presumindo que esse profissional saiba o que quer. Porque aí já consegui botar uma divisão absurda, que muita gente não tem a mínima ideia do que quer. Ela vê outras pessoas e ela quer o palco da outra pessoa. Ela precisa primeiro entender o que ela vai fazer. E, às vezes, o primeiro caminho, né, não seria ir direto para fazer uma clínica. Aluga, talvez, uma clínica primeiro. Né? Aluga uma sala primeiro, para você conhecer como funciona a estrutura e você poder montar a sua. Eu acho, assim, muita gente hoje que é grande, que começou comigo de consultoria no início, sublocava espaço, sublocava consultório, trabalha em coworking médico. Para você ter a primeira experiência e entender como funciona o fluxo de tudo. Eu acho assim, já dizia Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo é a pessoa começar um processo de conhecimento interno. Porque ela passou a vida inteira estudando o que ela vai fazer. Mas em momento nenhum ela passou a se estudar, onde eu sei o que eu quero, o que eu sou capaz, onde aquela eu forma mais empresarial que a gente não aprende na faculdade. Né? Então, exatamente. Aí comecei a começar a pensar as ações antes de executar. Essa talvez seja a melhor dica que você está correndo aí. Pense nas ações antes de executar. Eu gosto muito de papel em branco, um lápis ou uma caneta e você escrever as coisas antes de fazer. Então, se eu estou começando agora, talvez não seja o melhor momento de você investir numa clínica. Porque você não tem receita e você vai ter uma fonte de despesa. E montar uma clínica, por mais econômico que a gente consiga ser... Sim, vai ter que ter um investimento, você tem que ter uma reserva ali. E aí você me deu um gap importante. E aí você de casa para, gosta de estar descansando, já diminuindo a esteira, preste atenção. Erro, e aí fica um insight para você poder aprender. Muita gente comete. O valor que você gasta na clínica, muitas vezes, ele supera o seu orçamento. E o que você faz quando isso acontece? Se você não tem como parar, então você injeta todo o dinheiro para montar a clínica. Aí a clínica abriu. Cadê o seu fluxo de caixa? Cadê o dinheiro para você manter essa clínica funcionando depois? E cadê o paciente? Não, né? acabou. Você tem que você ter não tem dinheiro para marketing antes. Você não vai ter dinheiro para marketing, você não tem dinheiro para pagar os funcionários, você não tem dinheiro para pagar depois o aluguel. E não tem paciente. Ou você tem IPT. Você não tem dinheiro de fluxo. E aí você começa um empreendimento, tendo investido todo o seu dinheiro, montou uma clínica que não funciona. Então, o primeiro local, você quer montar uma clínica de sucesso? Uma clínica de alto padrão? Ou, segundo alguns amigos nossos, high ticket? Você quer montar? Primeira coisa que tem que ter é planejamento. A clínica vem depois do sucesso, não é a clínica que vai gerar sucesso. Sim, primeiro é a famosa escada, né? São degraus a serem subidos. Não dá para você pular essa etapa toda e ir lá para cima. Então, comece devagar, as coisas vão acontecendo. Então, beleza. Então, entendendo? Então, vamos lá. Só para fazer o resumão. Está em considerações finais, estou no script. O resumão. Então, eu estou já entendendo que eu estou no momento de crescimento. Tá? Esse sou eu. Eu estou no momento de crescimento, estou escutando isso tudo, me preparei, tenho uma clientela, quero qualificar melhor meu público. Então, primeira ação, escolher um arquiteto. Depois, conversando com esse arquiteto, explicar o que eu faço. Depois, seria a terceira coisa, seria o quê? Escolher o local, ver se o local é adequado para aquilo, ou ver se outro local é isso. Sim, e sempre leve o arquiteto com você, porque ele vai ver situações ali que talvez você não veja, e vocês têm essa troca. Bacana. Tem uma coisa que você faz que eu adoro, que você bota elementos, vários elementos, esqueci o nome, né? Scrapboard, sei lá, como é que é o nome? Moodboard. Oi? O moodboard. Moodboard. Vocês sabem o que é mood? Eu não faço a minha ideia que é moodboard, eu aprendi. Como é que explica o pessoal o que é moodboard? Nós vamos pegar os elementos que a gente vai usar no projeto para você já ter uma noção. Por exemplo, vamos usar um tijolinho, a gente já coloca o tijolinho, vamos usar uma planta, eu coloco uma folha dessa planta e nós vamos montando todos os elementos ali para ter uma ideia da paleta de cores que nós vamos usar. Isso você minimiza erro. O cara poder entregar uma coisa e não gostei. Ah, não era isso que estava pensando. Bacana. É o que nós trabalhamos aqui, minimizar erros. Amor, foi divertido ou não foi? Acabou. Foi, bem divertido. Agora vamos almoçar. Calma. Olha só, esse negócio é atemporal, então pode ser que a pessoa está vendo na hora do jantar. Pode ser que esteja fazendo na hora do café da manhã, antes de tomar café da manhã, correndo em jejum. Aliás, correr em jejum não pode, viu?
Quer dizer, pode que eu também faço isso, eu só vou comer depois do treino. O que você tem para falar, assim, considerações finais? Fala ali para a câmera, lá, o pessoal poder te ver bem. O que você quer falar pro pessoal? É muito importante o profissional de saúde. Você precisa que a clínica reflita você. Ela precisa refletir a essência que você carrega. Esquece padrão. Você está olhando a clínica do seu amiguinho que está funcionando, mas você é outra pessoa. Se permita. É o que eu tenho para falar. Bom, eu tenho a agradecer. Sério mesmo. Tenho a agradecer ao meu amor por estar aqui, ser a minha cobaia, a primeira pessoa que eu estou trazendo aqui no podcast. Até de trabalho, né? Meu amor, a gente quando casou é parceiro da vida, né? Não tem restrição. E agradecer a você por estar aqui, por ter aceito o convite, de desbravar. Agradecer a você por ter construído todo esse espaço. Agradecer a você por estar na minha vida e por me aceitar. E a gente renovar nossos votos muitas e muitas vezes. Olha, que eu choro, hein? Eu vou chorar aqui. Declarar meu amor por você. E agradecer a você que está aí nos assistindo, agradecer você aí de casa por pelo menos ver um corte do nosso podcast, ou você que teve paciência de assistir ele todo. Espero que tenha sido útil. Escreva aqui se você gostou, não gostou, o que pode melhorar, o que não pode. Eu escutei isso, nós escutamos isso num evento, e para mim eu levo isso para a vida, que nós somos a nossa versão beta. Nós estamos em constante aprimoramento. Então, essa não é a nossa melhor versão. Aliás, talvez esse não seja nenhum melhor episódio. Então, quando a gente for fazer... a gente vai estar melhor, e depois melhor e melhor. Você sabe que você vai voltar aqui no nosso 100º episódio, talvez seja muito melhor, muito mais natural, muito mais dinâmico. Então, assim, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. É que você entenda que você não está pronto. Então, você nunca vai ficar pronto, que você vai sempre ter espaço para melhoria. E para as perguntas que são mais difíceis, você já sabe agora que tem um novo canal, que é o KIC Por Quê? Justamente para a gente poder perguntar as coisas e com as respostas nos motivar a um novo patamar. Meu amor, muito obrigado. A você de casa que nos assistiu ou nos ouviu, já que nós estamos agora nos principais áudios, principais streamings para podcast. Então, quero agradecer você que tem nos ouvido. Já faço o convite para o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.